Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para rediscutir alguns conceitos ou mais um processo de fixação do nosso último encontro, quando nós trabalhamos uma sala virtual, né, pegando aí toda a turma do mestrado profissional em História da Universidade Regional do Cariri. Eu gostaria inicialmente de chamar a atenção para dois conceitos fundamentais que nós discutimos e que eu gostaria de reforçar. São dois conceitos importantes para a gente pensar não só a pesquisa, como também a própria prática do ensino. Um conceito que nós discutimos bastante foi o conceito das ideias substantivas. O que é que nós chamamos de ideias substantivas? Todos aqueles conceitos ligados diretamente ao processo do ensino de história. Então, por exemplo, conceitos como mercantilismo, ditadura militar, revolução industrial, revolução francesa, tá certo? Todos esses conceitos são conceitos que nós normalmente trabalhamos em sala de aula na educação básica. Então essas são as ideias que nós chamamos de ideias substantivas. Depois nós temos os chamados conceitos de segunda ordem, foi o outro conceito também que nós debatemos bastante. E aí, só para reforçar também, o que são os conceitos de segunda ordem? São aqueles que estão ligados mais diretamente ao próprio entendimento da ciência histórica, tá certo? Então é você pensar aí, por exemplo, na cultura histórica, consciência histórica, tempo histórico, ou seja, são conceitos que estão ligados ao próprio processo epistemológico da história. Tá? Então, esses são dois. Como que você pensa isso no ensino ou na pesquisa? Por exemplo, se eu trabalho esses conceitos desde o início na sala de aula, a compreensão do estudante vai se dar de uma forma mais efetiva, né, dentro de uma complexidade maior do conhecimento histórico. Então, por exemplo, um dos grandes problemas que os estudantes têm é a compreensão do tempo, né? São dois conceitos importantes no ensino, e na pesquisa você pode pensar até que ponto o ensino de história tem dado conta dessas duas dimensões. Outra questão que eu queria chamar a atenção, também um conceito importante, é o conceito de cultura histórica. E aí a gente tem que entender que existem dois conceitos aí que dialogam, mas que são diferentes. O conceito de cultura histórica e o conceito de cultura escolar. Vamos começar pela cultura escolar. O que é a cultura escolar? As leis, as ideias, os procedimentos que se efetivam na prática cotidiana de sala de aula, dos corredores, das práticas escolares de uma forma geral. Então, tudo que se faz, tudo que se efetiva, tudo que se pensa numa escola, nós vamos chamar de cultura escolar. É importante esse conceito para a gente entender que cada instituição tem uma cultura escolar. Ou seja, cultura histórica é você compreender como um determinado grupo social significa o seu passado. Então, essas duas, como eu disse antes, esses dois conceitos, eles dialogam porque, efetivamente, a forma como a cultura escolar se efetiva está muito, principalmente no ensino de história, vai estar muito direcionada à forma como esse grupo pensa o seu passado, como esse grupo ressignifica o passado no seu tempo presente. Né? Então, a cultura histórica, ela nos possibilita pensar os agentes que estão envolvidos na elaboração dessa cultura histórica. Né? Quais são os agentes? Professores, jornalistas e os meios, por exemplo, as redes sociais, a própria escola, todos esses elementos, agentes e sujeitos e meios vão construindo, então, vão formando uma cultura histórica que
evidente que aí tem um elemento fundamental para a gente pensar, é que nessa compreensão, nessa construção de uma cultura histórica, isso se dá sempre a partir de disputas dos sujeitos e dos diversos grupos envolvidos nessa construção. Um outro conceito também bem importante, que está diretamente ligado à consciência histórica, à cultura histórica, é a consciência histórica. Primeiro elemento para a gente considerar é que a consciência histórica ela é inerente ao ser humano, ou seja, não é uma questão de uma cultura escrita. Você não precisa ter uma cultura escrita para ter uma consciência histórica, né? Todos os seres humanos têm uma consciência histórica, ou seja, a consciência histórica não significa necessariamente eu ter que dar conta da extensão dos conteúdos de história, né? Não é uma questão de memorizar, não quer dizer que quanto mais datas, fatos, causas, consequências, significa que eu vou ter uma consciência histórica mais ou menos complexa, né? ou melhor ou pior, não se trata disso, né? Então isso afeta diretamente o ensino de história, na medida em que, se eu sou, por exemplo, professor preso ao livro didático, o que eu faço na sala de aula é basicamente reproduzir a partir de tópicos, por exemplo, pode ser no quadro negro, pode ser no quadro branco, pode ser com giz, pode ser com pincel, pode ser no data show, mas eu saio reproduzindo tópicos do texto do livro didático. Depois eu explico o texto do livro didático. Basicamente eu fiz uma apelação para leitura e interpretação de texto, né? Eu não avancei, isso não me leva a uma complexidade maior da consciência histórica, da cultura histórica. Então, a ideia seria o quê? Você pensar de como esse passado ele vai se estabelecendo na vida cotidiana desses estudantes, na solução dos problemas presentes, dentro de uma expectativa de futuro, né? Ou seja, quando nós não trabalhamos uma dimensão maior no ensino de história, pensando na cultura histórica, nós acabamos tornando os nossos estudantes presas fáceis, porque eles não conseguem significar a importância desse conhecimento na lógica de vida deles. Então, eles acabam se tornando presas fáceis para as práticas que estão nas redes sociais, no Facebook da vida, por exemplo, as práticas do negacionismo, de dizer que ditadura não existiu, de negar o Holocausto e por aí vai, né? Então, o trabalho com esses conceitos ele tem uma importância significativa para o ensino de história. Trabalhar com a consciência histórica, portanto, é dialogar com a possibilidade de se desenvolver uma aprendizagem significativa. E aí entra um outro conceito também importantíssimo que dialoga com esses conceitos que nós falamos até agora. Ausubel, que vai partir do princípio de que todos nós temos um mapa conceitual, né? O nosso cérebro, o processo de aprendizagem, ele se dá a partir de mapas conceituais hierarquizados que são construídos pelo nosso cérebro. Então, o que significa a aprendizagem significativa? Nesse mapa conceitual, o que Ausubel vai trabalhar é com a ideia de que a aprendizagem ela só ocorre quando, de alguma forma, você consegue fazer um link do seu mapa conceitual com aquilo que está sendo proposto. Então, novos conhecimentos só se tornam em aprendizagem, de fato, quando esses conhecimentos, de alguma forma, estabelecem uma relação com os conteúdos já estabelecidos, né? É o que o Ausubel vai chamar de
subsunsor, né? Então, existem aqueles subsunsores que permitem essa relação entre o que está sendo proposto como conhecimento a ser apreendido e aquilo que nós já temos conceitualmente nas nossas estruturas cerebrais, né? Então, se eu trabalho a partir da consciência histórica, se eu consigo compreender quais são os conhecimentos, quais são os elementos, quais são os significados que os estudantes trazem para a sala de aula, e aí eu posso, a partir desses conhecimentos que eles trazem para a sala de aula, eu posso então fazer esse link, né, entre os conhecimentos já existentes, o que a gente chama de conhecimentos prévios, com os conhecimentos que se propõem a serem aprendidos, né? Isso vale para o ensino e vale para a pesquisa, porque aí a pesquisa seria exatamente pensar até que ponto o ensino de história em determinados grupos sociais, em determinadas instituições, aí os sujeitos, cada pesquisador vai escolher, e até que ponto essa aprendizagem significativa está se efetivando, até que ponto há um processo de trabalhar melhor essa consciência histórica na perspectiva de uma ressignificação desse passado no tempo presente, e como isso se dá, né? Acho que é importante, não é só uma questão de mensurar se está ou não está acontecendo, mas principalmente como isso se dá. Porque na medida em que nós compreendemos como isso ocorre, fica mais fácil da gente pensar que outras práticas nós podemos desenvolver para qualificar cada vez mais o ensino de história. Creio que em outros encontros nós vamos aprofundar ainda mais essas questões. Um abraço a todos.